Fala galera do nono, beleza? Pessoas, seguinte, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Primeira República, certo? Eu destaquei aqui um ponto para vocês, que foi uma crise econômica que se instaurou no processo de transição da monarquia para o início da República, que foi uma crise econômica que se deu basicamente pela falta de dinheiro dos fazendeiros para pagar os trabalhadores, porque nessa época tinha-se aí acabado a escravidão através do fim da abolição da escravidão lá em 1888. Existia uma forte pressão por parte dos fazendeiros para que se achasse uma alternativa para sair dessa crise, tá? E o governo, a solução encontrada foi uma abertura de crédito aos fazendeiros. O governo abriu o crédito para que os fazendeiros pudessem pagar os salários dos seus trabalhadores. Começa também uma insatisfação por parte de grupos contrários a essa abertura de crédito. E eu destaco aqui, 1891, a quebra da Bolsa, começa uma outra crise econômica, que essa crise econômica vai ser muito forte, e aí o descontentamento com Deodoro da Fonseca, ele aumenta, certo? Isso é um contexto de crise econômica que aconteceu inicialmente no fim da monarquia e início da República, e a partir da quebra da Bolsa, a gente tem uma crise econômica mais forte, aí sim, na própria República, certo? Vamos lá. Um ponto que eu destaco aqui muito interessante é a Constituição de 1881, que estabelece o Brasil dividido em 20 estados e um Distrito Federal. O Brasil foi declarado uma república federalista, representativa e presidencialista. Os poderes executivo, legislativo e judiciário passaram a ser mais fortes, digamos assim, a existir de fato, tá? O regime presidencialista de 4 anos sem direito à reeleição, e mais na frente a gente vai ver o voto aberto, que é aí onde a gente vai focar bastante e se embora. Pessoas, eu destaco o chamado voto de cabresto, certo? O que é que acontece? A partir do fato de que o voto ele é aberto, a gente observa uma forte compra de votos e uma pressão no eleitorado muito grande, tá? Porque aí existia a figura do coronel, aquele cara que tinha uma forte influência política e econômica dentro de um estado, digamos assim, dentro de um município também, varia muito, tá? O voto de cabresto, o eleitor ele é comparado a um animal, certo? E ele deveria seguir os direcionamentos dos coronéis, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem uma foto que destaca muito essa representação. Nós temos o político, que ele está comandando o eleitor, que está aqui na figura do cavalo, certo? E ele está levando o eleitor até a votação. Vamos lá. Vamos lá. O voto aberto, como eu disse aqui para vocês, ele vai possibilitar uma forte influência dos coronéis dentro do processo político. Ou seja, eles vão utilizar a influência política que eles têm para direcionar a votação, tá certo? E eles tinham uma forte influência, uma influência muito grande, e por esse fato deles terem os domínios sobre os eleitores, surgiu a partir daí o chamado curral eleitoral. O voto era proibido para soldados, padres, mulheres e analfabetos, destacando que os analfabetos eram a maior parte da população. Porém, todavia, entretanto, muitos dos seus subordinados, que eram analfabetos, já vinham com a cédulazinha, o papelzinho preenchido, certo? E aí, o cara só fazia e depositava, mesmo sendo analfabeto. E esse é um ponto que eu destaco para vocês, que é fundamental a gente entender o voto de cabresto, que foi uma característica muito interessante naquele período da Primeira República, certo? Pessoas, eu encerro por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço.